Então, pessoal, agora a gente vai ver o segundo tópico, que é distância de um objeto, no nosso caso aqui um ponto, até uma reta. Esse é um tópico e a gente precisa demonstrar para vocês qual é o conceito que está por trás disso. Então, a gente vai usar aqui um programa de animação para mostrar qual é a relação. Eu tenho aqui uma reta e tenho um ponto P. Eu quero calcular a distância desse ponto P até essa reta. Bem, a gente pode imaginar um ponto qualquer nessa reta e ficar manipulando, ou seja, posso calcular a distância do P até esse A e a gente vai encontrar infinitas distâncias. Qual que a gente determina qual é a distância certa? Vamos usar aqui o software. Ele tem uma. Tá vendo aqui a distância? Ele vai aqui, a distância do ponto até o objeto. Então, essa aqui a gente vai usar o ponto. O ponto é o P e o objeto é a nossa reta F. Ele mostra para nós aqui, ó, a distância é 3,16. Então, agora eu vou fazer a medida desse ponto A até esse ponto P. A distância do ponto A até o P, nesse pontinho aqui, é 4,24. Mas eu posso movimentar o A e aí encontro outras distâncias. Então, vamos chegar ali 3,16. Aqui, 3,16. Então, agora a distância de A até P, 3,16. Essa é a distância que o software deu. Qual é a característica para este ponto na reta ser determinante à distância do ponto P? O que faz esse ponto na reta e esse ponto P ser a distância? Se você observar, quando a gente movimenta o A, você vê que quanto mais ele vai se afastando aqui, maior é a distância. Quando ele vem se aproximando de P, a distância vem caindo, chega no menor distância e depois começa a se afastar de novo. Então, essa distância que ele encontra aqui é a menor distância possível. Então, a primeira propriedade que a gente pode dizer é que a distância de um ponto até um objeto geométrico é a menor distância possível. Essa é a definição geométrica de distância de ponto a objeto. A segunda, no caso da reta, é a seguinte: se você traçar uma reta entre o A e o P, você vai encontrar que essa reta aqui forma 90 graus. Então, a distância entre um ponto e uma reta é o segmento perpendicular aos dois. E esse vai ser a menor distância possível. Então, essa é a distância que nós vamos calcular. Tudo bem? Então, pessoal, agora que a gente viu a relação entre a distância de um ponto até a reta, vamos ver quais os elementos que nós vamos usar para chegar ao cálculo. Sabemos que a distância é esse segmento perpendicular do ponto até a reta, formando 90 graus. É a menor distância possível. Precisamos da equação geral da reta, ax mais by mais c, e precisamos das coordenadas de um ponto. A relação, a distância vai vir pelo módulo de ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Como é que a gente pode lembrar isso? A gente pode lembrar como achou a Beyoncé, dentro do módulo, pela raiz quadrada de a quadrado b quadrado. Quem é o a, quem é o b, quem é o c, o x0, o y0. O a, b e c, eles são os coeficientes da equação. O x0 e o y0 são as coordenadas dos pontos. Por que que aqui embaixo está a raiz quadrada dos coeficientes a e b ao quadrado? Porque isso é uma outra forma de escrever um módulo. Quando você pega um número, eleva ao quadrado e tira a raiz, ele fica sempre positivo. E por se tratar de distância, a gente precisa encontrar um número positivo. Então é uma maneira da gente tornar esse resultado, independente dos números que você colocar aqui, sempre será positivo. Vamos usar um exemplo para a gente
poder chegar a esses cálculos. Vou usar o exemplo da nossa simulação. A equação da reta era 3x menos y mais 2 e as coordenadas do ponto 3 e 1. A gente tinha visto pela simulação que é 3,16, o cálculo final. Então, vamos observar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, a gente sabe que o A, B e C, ele vem da equação da reta. Então, o valor de A vai ser 3, porque ele está aqui associado ao x. O valor de B vai ser menos 1 e o valor de C vai ser 2. O x0 e y0, ele vem das coordenadas do ponto. O x é 3, o y 1. Sabemos da relação, está aqui, ó, achou a Beyoncé dentro do módulo A quadrado, B quadrado dentro da raiz. Então, o A é 3, o x0 é 3, fica 3 vezes 3. O B é menos 1 e o y0 é 1, então fica menos 1 com 1. E o C mais 2. E embaixo o A é 3, o B menos 1. Dentro da raiz, 3 quadrado menos 1 ao quadrado. Executando as continhas, 3 vezes 3, 9, menos 1 vezes 1 dá menos 1 e mais 2. Se você fizer 9 menos 1 dá 8, 8 mais 2, 10. E embaixo, 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, dá 9 mais 1. 10 em cima já é positivo, pode sair do módulo, e embaixo ficou raiz de 10. Você tem que racionalizar, colocar raiz de 10 em cima e raiz de 10 embaixo. Raiz de 10 com raiz de 10 dá 10. 10 que divide 10, some. Só sobra raiz de 10. E a raiz de 10 é aproximadamente 3,16, que é o valor que a gente tinha encontrado na simulação. Então, é dessa maneira que nós vamos calcular as distâncias de reta até ponto. Uma outra forma que pode aparecer é dessa maneira. Ele me dá as coordenadas do P, menos 1 e 3, e me dá a equação da reta, 2x menos y menos 5 igual a 0. Tá. E as alternativas? Vamos lá. O que nós vamos fazer? Vamos pegar os elementos. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. O A, B e C vem da equação da reta. O A é o coeficiente de x, no caso aqui é 2. O B é o coeficiente de y, menos 1. E o C é o termo independente, menos 5. x0 e y0, as coordenadas do ponto P. No caso aqui, menos 1 e 3. Pegando a relação, achou a Beyoncé dentro do módulo, A quadrado, B quadrado dentro da raiz. Substituindo, já vou fazer as continhas aqui, ó. A e x, 2 que multiplica menos 1, menos 2. Menos 1 que multiplica 3, menos 3. E o termo independente, menos 5. Então, eu tenho menos 2, menos 3 e menos 5. Embaixo, 2 ao quadrado é 4 e menos 1 ao quadrado vai ser 1. Então, aqui em cima a gente vai ter 2, 3 e 5, menos 10. Mas como está em módulo, vai ficar 10. E 4 mais 1, raiz de 5. De novo, temos que racionalizar. Quando você racionaliza, você coloca a raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Raiz de 5 com raiz de 5, 5. 10 que divide 5, 2. Então, a resposta que a gente vai ter, 2 raiz de 5. A alternativa dessa questão é B. Agora, espero que vocês façam as tarefas e continuem os estudos. Valeu!